Dia 43, capítulos 22, 23 e 24 do livro de Números. Capítulo 22. Balaque manda chamar Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhe Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhes disser. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre 2 vinhas com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhes disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Balaque reencontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Capítulo 23, o primeiro oráculo de Balaão.
Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para um monte. Deus o encontrou e Balaão disse: preparei 7 altares e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de seu holocausto e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? O segundo oráculo de Balaão. Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles, e dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado de seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus o está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão que não se deita, até que devore a sua presa, e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? O terceiro oráculo de Balaão. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo de Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares, e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Capítulo 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas a Jacó, as suas habitações a Israel. Como vales estendem-se como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag. O seu reino será exaltado. Deus o está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam, como o leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó,
Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo. Quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu seu caminho. Breve comentário sobre a nossa leitura. Hoje nós lemos os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Números e conta a história ali de Balaão, né? E eu lendo o quanto que Balaque insiste para Balaão fazer aquilo que ele quer. E quando a gente vai ler lá na frente, uns capítulos para frente, apesar de Balaão não ter cedido naquele primeiro momento, de não ter amaldiçoado o povo como Balaque queria, lá na frente, se eu não me engano no capítulo 30, ou capítulo 31, Balaão dá um conselho astuto para Balaque e assim consegue desfragmentar mesmo o povo de Deus. Mas eu fiquei pensando o quanto o inimigo, o quanto a nossa carne vai insistir de forma ferrenha em um pecado específico. É como se nós fôssemos Balaão e Balaque fosse a nossa carne, insistindo, vem fazer isso, vem fazer isso. E a gente fala, não, eu não vou. Ou a gente fala igual o Balaão, não, eu vou fazer só aquilo que Deus me mandar fazer. Mas aí você começa a ficar mais perto e a carne continua, vem, faz isso, faz isso, faz isso. E aí a gente fala, não, 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 não e não. Que o Senhor nos dê graça. Porque o fim de Balaão não foi um fim bom, né? No final, lá pra frente, ele também é assassinado. Mas que nessa nossa luta a gente consiga ser vitorioso, que a gente vença a nossa luta. Porque às vezes a gente acha que o meu problema é o outro, o meu problema é uma situação, mas o nosso maior problema somos nós mesmos. É a nossa luta do meu eu contra mim mesmo, sabe? É uma música que fala, né? Que os meus gigantes são os meus próprios defeitos. Que o Senhor tenha piedade de nós. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos pela sua palavra, que é rica, que é viva e eficaz. Senhor, nos ajuda a fazer a sua vontade. Nos ajuda, Deus, a vencer a nossa carne. Balaque insistiu com Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão foi chegando perto, foi se aproximando e acabou dando conselhos astutos contra o povo do Senhor. Nos ajuda, Pai. Não queremos relevar. Não queremos fazer vista grossa para o pecado na nossa própria vida. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nos posicionarmos de forma a agradar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ficou até o final, dá aquele joinha que abençoa. Comenta aqui com o ícone para eu saber que você ficou até o final. E a gente se vê amanhã, com a graça de Deus.